É um técnico completamente imprevisível, que você sabe que vai dar merda, mas que você vive momentos de altos e baixos. A gente como corintiano, eu como corintiano, né? Eu sei que não é todo mundo que tá aí no chat que é corintiano. O São Paulo tava uma merda, né? O São Paulo tomou um pau do Palmeiras. Tinha jogado um jogo ridículo contra o Botafogo antes. Também perdeu. E aí a gente colocou o São Paulo como pior. Mentira, não tomou um pau pro Palmeiras, né? Mas assim, tomou aquela virada ridícula. Aí a gente colocou o São Paulo como pior, como quase que um protesto coletivo, inclusive de São Paulinos, o Brasil inteiro, contra o São Paulo. Só que o São Paulo ganhou do Palmeiras, né? E aí o São Paulo não pode mais ser o pior. Cara, só que o São Paulo já fez um jogo ridículo contra o Juventude, né? Ontem. Foi ontem? Sei lá. O São Paulo, cara, o São Paulo tá meio médio, meio merda, né? Porque o São Paulo tá no meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar as duas tabelas aqui. Por isso, inclusive, eu já vou tomar a liberdade de colocar a Chape como a pior, já que a gente tirou o São Paulo. A Chape, pra variar, perdeu. Ontem perdeu pro Operário. Quando foi a última vitória da Chape? Mano, a Chape... ganhou do Bahia, né? Porra, o que eu tô falando? Mas também só, né? Depois, mãe de Deus. Indo do Novo Horizontino. Em abril. A gente tá indo pra julho. O São Paulo foi voto de protesto na semana passada. Numa organização normal das coisas, a Chape vai pro pior, aí não tem nem muito pra onde fugir. Eu tô quase tirando a Chape da nossa tier list, mano, porque do jeito que tá... Juventude. O Juventude empatou com o São Paulo. Não jogou no meio de semana porque não tem Copa do Brasil. E na classificação do Campeonato Brasileiro, o Juventude saiu da lanterna pra vice-lanterna. Também é uma bosta, né? Por mais que tenha segurado o São Paulo no Morumbi, torço pra você não torcer pelo Juventude. O Flamengo, malandro. O Flamengo fez um jogo menos ridículo contra o Atlético Mineiro do que tinha feito no final de semana anterior, né? Então, pela Copa do Brasil, o Flamengo acho que mostrou alguma evolução, foi mais competitivo contra o Atlético Mineiro, mas perdeu. E perdeu justo. Tipo, era pra perder mesmo aquele jogo na quarta-feira passada. Só que nesse final de semana atropelou o América, né? Meteu 3-0 no América. Num jogo em que o Gabigol, o Lil Gabi e o pênalti do Artista. Eu gosto muito do humor da Oceana para com Lil Gabi. Gosto muito, 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 muito. E Lil Gabi fez gol. Lil Gabi mandou a torcida calar a boca. Não foi a torcida, né? Mandou críticos calarem a boca. Foi vaiado por metade do Maracanã. Aplaudido pela outra metade. E perdeu um pênalti logo depois. Gostoso ver o Flamengo em crise. Mas é um Flamengo que ganhou. Depois de ter perdido para o Atlético Mineiro no meio de semana. Eu acho que o Flamengo ele já tá no meio médio, meio merda. Atrás do São Paulo. Mas tá meio médio, meio merda. Melhorou um pouquinho o Flamengo. Ganhou do América. Passeou pelo América. E tem Libertadores agora. Tem Tolima, né? Flamengo e Tolima agora nesse meio de semana. É jogo importante pra mim, como corintiano. E imagino que pra parte de vocês aí que também... parte de vocês certamente é corintiano. É jogo importante esse do Flamengo com o Tolima e eu acho que o Flamengo vai crescer justamente nessa hora de Libertadores. É a cara dessa porra desse elenco. Do Lil Gabi desembestar de fazer gol. O Cebolinha foi apresentado hoje, né? O Cuiabá. O Cuiabá segue na zona de rebaixamento, né? Perdeu do Goiás o Cuiabá. Tá aí um jogo do qual eu não tive nenhuma informação. Se tivesse explodido uma bomba no estádio, eu não teria ficado sabendo, velho. Bom, o Cuiabá perdeu, tá na zona de rebaixamento, segue essa bosta aqui, consegue tá, com todo respeito aí, mas, enfim, tá uma bosta e tá só na frente do Juventude mesmo e da Chape, por enquanto. O Goiás, por outro lado, ganhou do Cuiabá. E pela Copa do Brasil no meio de semana, o Goiás fora de casa, o Atlético Goianiense fez uma festa do caralho ali no estádio e tal, foi da hora, mano. Então assim, fora de casa, num clássico, o Goiás empatou. E no final de semana ganhou. O Goiás sobe. O Goiás está meio médio, meio merda. O Goiás sobe. O Goiás vive um momento melhor. Mano, o Sport, velho. O relato que eu ouvi do jogo do Sport... Acho que foi um 0x0 aí que o Sport... Foi 0x0 contra quem? O Sport tá em quinta, hein? O Sport segue sem acessar o G4 da Série B. Esse 0x0 do Sport contra o Brusque, os relatos que eu li foram de um dos jogos mais horrendos do futebol brasileiro no ano. Isso junto ao fato de na classificação da Série B o Sport seguir não aproveitando o fato do Grêmio só tropeçar, e aí o Sport tá em quinto, aí eu torço pra você não torcer pelo Sport. O América de Mancini não jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, porque vai jogar essa semana contra o Botafogo, foi o jogo que foi adiado uma semana, e quando jogou no final de semana tomou de 3 do Flamengo, de Lil Gabi. O Flamengo em crise meteu 3x0. Eu não vou botar porque no Campeonato Brasileiro na classificação acho que o América não tá tão mal, né? Nossa, o América entrou na zona de rebaixamento. O América está mal sim, o América está péssimo. Só que assim, eu vou honrar a classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Mentira, o Juventude empatou com o São Paulo ainda, né? Foda-se, o América vai pro último aqui do torço pra você não torcer. Só não tá pior do que a Chape, porque a Chape realmente... Coitada da Chape. É isso, o Mancini é o Diniz, velho. É um técnico completamente imprevisível, que você sabe que vai dar merda, mas que você vive momentos de altos e baixos. A gente como corintiano, eu como corintiano, né? Eu sei que não é todo mundo que tá aí no chat que é corintiano. Vivi o Mancini no Corinthians, preferia ter vivido o Diniz, mas no fundo que não tivesse vivido nenhum dos dois. E é isso que tá acontecendo com a América do Mancini. A diferença é que o Mancini, o Corinthians ainda foi otário de acreditar. A maioria dos clubes já não acredita mais. O Diniz não, né? O Diniz ainda é novo, então muita gente acredita. Mas o Diniz, quando tiver a idade do Mancini, vai ser a mesma coisa. Vai ficar rodando por clube
clubes médios. O Coritiba vai descer. O Coritiba, bicho, mano, é papo reto. Cadê o Gustavo aí, o nosso coxa branca aqui do chat? Não apareceu mais, né? O Coritiba tá na iminência de entrar na zona de rebaixamento. O Coritiba não ganha de ninguém mais. Tomou 3 do Internacional num jogo que abriu a rodada, sei lá eu por que caralhos, na sexta-feira. Apesar de não ter jogado mal, vinha de derrota pro Atlético, tinha tomado um pau pro Bragantino que tomou 3 gols. Tipo, o Coritiba perdeu do Palmeiras. O Coritiba tá apanhando de todo mundo. O Coritiba engatou 4 derrotas seguidas. E vinha de 2 empates seguidos. Nos últimos 18 pontos, o Coritiba ganhou 2. O Coritiba desaba. Eu digo mais, hein? O Coritiba acho que é o pior time de momento. Conseguiu essa façanha. Porque a Chapecoense tá uma bosta, mas é uma bosta regular, né? Já não é uma parada que oscila, assim, que oscila. Perde, ganha, perde, empata. A Chape tá ali. E tá em 14º. O Coritiba desabou. O momento do Coritiba acho que é o pior entre todos os times da nossa tier list. Consegue ser pior que a Chape. O Fortaleza ganhou do Ceará no meio de semana na Copa do Brasil. Pouco vai se falar disso, né? Vão lembrar que o Fortaleza tomou uma virada ridícula do Atlético Mineiro. E foi ridícula no sábado à noite. Pô, abre 2-0 e toma 3 ali, tá de sacanagem, né? Voivoda, não dá. O seu time é um time pipoqueiro. Você perdeu o controle do seu time. Mas nas Copas, e vem Copa e vai jogar contra os Estudiantes na quinta-feira, né? Mãe de Deus, o que vai acontecer no Castelão. Tomara que o Fortaleza ganhe, mas não sei não. Ganhou do Ceará, perdeu do Atlético Mineiro. O que dá pra dizer é que Fortaleza segue meio médio, meio merda. O Avaí, se a gente for analisar friamente a classificação, o Avaí está melhor do que esperava-se dele no campeonato. Está em 11º. O Avaí não jogou no meio de semana porque já foi eliminado da Copa do Brasil. E o Avaí empatou com o Palmeiras, 2-2. Pra mim, ele fez mais na rodada do que o Corinthians no final de semana. Então, assim, cair de posição, o Avaí não cai. Sobe, também não sobe, mas não cai. E o Fortaleza não pode ficar à frente do São Paulo. O São Paulo pode, né? Não, o São Paulo ganhou do Palmeiras nessa última semana. Por mais que tenha feito esse jogo medíocre com o Juventude. O Fortaleza vai ficar abaixo de todo mundo aqui, viu? O Avaí vai ficar na frente do Goiás e do Fortaleza, mas atrás do São Paulo e do Flamengo. O Grêmio segue em quarto, né? O Grêmio nesse momento sobe. Mas assim, é disparado dos 4 times que estão subindo o mais merda, né? O que tá vivendo o momento mais merda ainda não consegue engatar. O Grêmio tá em quarto, mas olha, o Grêmio só está no G4 porque a Série B esse ano tá horrenda, nojenta. Se o Grêmio pipocar mais um pouquinho, a Tombense sobe, velho. Que é bizarro, mano. Até outro dia, o Novo Horizontino, que foi rebaixado com 2 pontos no Campeonato Paulista, tava quase entrando no G4. A Série B tá horrível. Então, assim, o fato do Grêmio tá no G4 não quer dizer muita coisa sobre o Grêmio, não. O Atlético Goianiense empatou no meio de semana, né? Com o Goiás, num jogo que jogou como mandante. E no Campeonato Brasileiro tá em 13º. Tá naquela zona merda, né? Que nem Sul-Americana estaria pegando. Empatou com o Ceará no Castelão essa rodada. Esse é outro jogo que eu também não tive informações sobre. Aí no domingo eu simplesmente apaguei de tudo. Empatar com o Ceará no Castelão pode ser visto como um bom resultado, mas na prática não quer dizer nada. O Ceará tá uma bosta desde que o Dorival saiu. Inclusive o Corinthians daqui a 2, 3 semanas joga lá. Ainda bem que sem o Dorival, porque se fosse com o Dorival eu já acharia que estaria problemática a situação. Eu acho que o Atlético Goianiense ele tá bem aqui, viu? Junto com o Atlético, junto com o Goiás. E digo mais, eu coloco o Atlético Goianiense até um tiquinho pra trás do Goiás. Porque o Goiás empatou com o Atlético Goianiense jogando com o mando do Atlético Goianiense no meio de semana pela Copa do Brasil, né? É o que vai ser o desempate desses dois aqui. Mas é isso, segue na mesma tier, só que um pouquinho mais pra baixo. Porque São Paulo e Flamengo sobem e vão passando o rabo ali em todo mundo. Passando o rabo? Passando o rodo. Como é que eu confundi rabo com rodo? O Red Bull Bragantino segue como o pior paulista do Campeonato Brasileiro. E é bizarro isso porque eu esperava que disputasse ali na parte de cima um G4. Foi o jogo de sábado, foi o jogo que antecedeu o jogo do Corinthians, esse jogo, né, do Atlético Paranaense contra o Bragantino. O Atlético Paranaense fez 3 gols em meia hora de jogo com os reservas. O Atlético Paranaense jogou o time reserva. Isso eu acho que diz mais sobre o Atlético Paranaense do que sobre o Bragantino, mas também diz sobre o Bragantino. E o Bragantino, ele até tá meio médio, meio merda, e aí o Bragantino não tá na Copa do Brasil. E no Brasileiro também só tá passando vergonha. Eu vou colocar o Bragantino num momento pior do que o Fortaleza. Está meio médio, meio merda, mas tá pior que o Fortaleza. O Fortaleza, bem ou mal, ganhou na Copa do Brasil. O Bragantino não disputou a Copa do Brasil, não tá disputando nada, mano. Tá deprimente pro Bragantino a situação, viu? Eu só ainda não digo que eu torço pra você não torcer pro Bragantino, mas é porque eu sou muito coração mole, porque no fundo eu não torço pra torcer pro Bragantino, não. Mas deixa meio médio, meio merda ali na lanterna dos meio médio, meio merda, que tá bom demais. O Flusão vive um momento, hein? O Diniz tá naquela balança que ela tá balançando pra cima. O Fluminense amassou o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Pô, mano, os melhores momentos, eu tive o prazer de assistir na live de quinta-feira na Copa do Brasil, fazendo live na Copa do Brasil aqui na Twitch. Aliás, toda quinta-feira eu tô aqui no canal da Twitch na Copa do Brasil fazendo live. Pra quem não sabe aí, segue lá também no canal da Copa do Brasil, é nóis. Mano, jogou muito contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que, pô, é o líder isolado da Série B, né? Isolado não, que o Vascão chegou, hein? Tá em sexto, vem de 2 vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro. A mais recente para o Botafogo... esse daí eu vi o resultado ontem.
ganhou do Botafogo 1-0. O Fluminense vive um bom momento. O Fluminense até que está bem. É o primeiro time que sobe pra prateleira até que está bem na live de hoje, hein? Cara, o Ceará é isso que eu falei. O Ceará, depois que o Dorival saiu, perdeu do Fortaleza no meio de semana, empatou em casa com o Atlético Goianiense. Eu só não derrubo o Ceará, porque o Ceará ainda tem a Sul-Americana. Ele é o melhor time da Sul-Americana, o Ceará. Olha como as coisas mudam, né? Sacanagem o Dorival ter saído, mano. Essa semana vai retomar a Libertadores e Copa Sul-Americana. O Ceará joga contra o The Strongest. E eu tenho medo do que vai acontecer na Bolívia, viu? Como um simpatizante dos times cearenses. Do mesmo jeito que eu coloquei o Atlético Goianiense pra baixo do Goiás, por causa da Copa do Brasil, eu vou colocar o Ceará pra baixo do Fortaleza também por causa da Copa do Brasil. E jogando lá pra baixo do meio médio, meio merda. Pô, o Inter, depois de ter tomado aquele pau ridículo do Botafogo, aquela virada, ressuscitou o Inter, hein, bicho? O Inter que também não jogou a Copa do Brasil, porque foi eliminado pro Globo. O Inter no Campeonato Brasileiro meteu 3 fora o baile e sobe. Se não fosse aquele 3-2 pro Botafogo, o Inter estaria aqui, mano. É tipo entre os primeiros aqui, porque tava numa sequência invicta com o mano. Só que aí toma aquela derrota ridícula, a gente foi obrigado a descer pro meio médio, meio merda. E digo mais, tá melhor do que o Fluminense, o Internacional hoje, porra. Tá mais regular do que o Fluminense. O Bahia tá em terceiro na Série B, só que vem de 2 derrotas seguidas. Malandro, o Bahia demitiu... É o Guto? Guto Ferreira? É inacreditável isso. Olha, eu gosto muito, eu simpatizo muito pelo Bahia, tá? Minha questão é que são com clubes nordestinos de forma geral. O Sport eu não simpatizo, mas é muito em função da Copa do Brasil de 2008. O Bahia, cara, eu não... Desculpa, ter mandado o Guto embora em sua 63ª passagem, sabendo que em setembro vai voltar, igual o Carneiro tá cravando. Mano, eu não consigo mais nem torcer pelo Bahia nessa Série B. A sorte do Bahia é que não tem quem passe o Bahia. Então o Bahia vai subir. Isso tudo posto, o Bahia desce. O Bahia 2 derrotas seguidas e o Bahia demitiu o Guto. O fato de ter demitido o Guto pesa muito, viu? Do tá bem até Fluminense e Inter. Vamos começar agora aqui dos fodas, os picas da temporada. Os times que vivem bons momentos, de fato. Não tão bons, porque não tem nem pódio por enquanto, né? Na semana passada não tinha pódio. Então a gente tá atualizando essa porra. Acho que agora vai ter, porque o Palmeiras tropeçou aí na semana. Então a gente considera que outros times sobem para perto. O Atlético Mineiro é um deles. O Atlético Mineiro já tinha vindo de uma puta vitória importante no final de semana passado contra o Flamengo. Aí ganhou de novo do Flamengo pela Copa do Brasil. Sofreu mais um pouco, mas o Hulk deitou e ganhou. E, mano, virou pra cima do Fortaleza, virada absurda. Eu sei que é uma merda fazer isso dentro da linha de raciocínio que a gente vinha semana a semana. E aí, se for considerar isso, o Atlético deveria subir só um pouquinho. Mas todo mundo sabe que o Atlético tem um elenco foda. Todo mundo sabe que o Atlético é um dos favoritos na temporada. Todo mundo sabe que o Hulk joga pra caralho. E aí, quando o Atlético engata essa sequência de vitórias, tipo 2 contra o Flamengo, uma virada fodida contra o Fortaleza, o Atlético Mineiro faz por merecer, nesses últimos dias aí, voltar pro pódio, onde ele figurou a coisa de 2 meses atrás. Mas aí engatou uma crisezinha com o Turco, caiu e voltou. Essa é a triste verdade, aceitemos. Vamos ver quem que acompanha o Galo no pódio. O Santos, mano, foi humilhado pelo Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil. Tipo, humilhado. E empatou num jogo em que também não jogou nada. A sorte do Santos é que o Corinthians também não jogou nada. Até por isso acabou 0-0. Um resultado bem honesto. Então, assim, o Santos, por mais que esteja em 8º no Campeonato Brasileiro, 7º, tá em 7º no Campeonato Brasileiro, o Santos está meio médio, meio merda, né? Pra não falar que eu torço pra você não torcer pro Santos pelo que o Corinthians fez na quarta-feira. Vou colocar na frente do Avaí, hein? O Vasco tem 14 jogos. Tem um jogo a mais em relação ao Cruzeiro, né? Mas quase todo mundo ali tem 14 jogos. O Vasco tá a 1 pontinho do Cruzeiro. O Vasco que no final de semana passado tinha ganhado do Cruzeiro, aí ganhou do Londrina, meteu 3-0 no Operário. Esse jogo aqui com um show da torcida do Vasco, mais uma vez, a torcida do Vasco, mano, foda. Ó que parada foda, mano. Que parada foda. Pô, fudidaço, hein, mano. Ó a bandeira ali. Respeito, igualdade e diversidade. Ó a bandeirinha ali. Porra, não deu tempo. Ali, ó. Ó a bandeirinha LGBT ali.
Caralho! Mano, olha isso, velho. Mano, o Vasco já subiu também, né? Do mesmo jeito que a gente cravou que o Cruzeiro subiu faz algumas semanas, o Vasco subiu já, mano. O Vasco vai incomodar no ano que vem, porque vai subir embalado, velho. A torcida vai comprar ideia, se pá vai ter dinheiro. Da hora ver o Vasco assim. É isso, mano. O Vascão segue bem para um caralho. Melhor que o Botafogo. E o Botafogo, aliás, a gente vai ter que descer, né? O Botafogo não tá bem até, né? A gente subiu o Botafogo na semana passada porque tinha ganhado do Inter, vitória épica e tal. Mas o Botafogo tá meio merda. É isso, é a definição. Meio médio, meio merda. E tá pior do que o Santos, na minha opinião. E o Cruzeiro? O Cruzeiro não jogou, velho. Jogou na Copa do Brasil, pô. Burro, acabei de falar desse jogo. Mano, o Cruzeiro foi amassado nesse jogo, hein? O Fluminense podia ter feito 5. E era 5-0, porque o Cruzeiro achou um gol cagado. É que segue líder absoluto da Série B. Hoje, a torcida que vive o melhor momento entre os times da Série B é a do Vasco. E na semana... Pensando na semana, o Inter tá na frente. E pensando na semana, não tem como o Fluminense não tá na frente. Foi o Fluminense que atropelou o Cruzeiro, caralho. E que vocês encarem isso como uma anti-zica para o nosso coringudo. Mas eu acho que este é o pódio do momento dos times do futebol brasileiro no dia 28 de junho de 2022.